Meu nome é Pedro, eu tenho 22 anos, moro em São Paulo. Meu nome é Joyce, eu tenho 23 anos, sou estudante de psicologia pela PUC São Paulo. Meu nome é Maria Clara, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de Direito e estou me formando em Artes Visuais. Meu nome é Natália, tenho 21 anos, trabalho com relacionamento ao cliente. Meu nome é Carolina, eu tenho 21 anos, nasci em 2001. Eu sou a Laísa Viana, eu nasci em 99, então eu tenho 23 anos. Eu sou o Guilherme Rodolfo de Oliveira, sou nascido em São José dos Campos, interior de São Paulo. E os presidentes desde que eu nasci foram FHC, Lula, Dilma, Temer. Aí o governo atual que é o Bolsonaro. Eu acho que políticas públicas são ações do governo para garantir direitos fundamentais que são constitucionalmente regulados. Desenvolver uma atenção maior para um problema e achar uma fórmula de resolver esse problema. São as políticas voltadas a, quem não tem condição de viver fora essa política. Então, esse Auxílio Brasil, que já foi o Bolsa Família, as políticas de moradia, as políticas de construção, planejamento urbano. Hoje eu sou estudante da PUC graças ao ProUni, né? E, querendo ou não, o local onde eu estou no mercado de trabalho hoje, enquanto estudante de uma universidade com um nome grande, é por conta de políticas públicas criadas no governo do Lula, principalmente no primeiro governo. A ProUni é um programa de bolsas voltado a jovens de baixa renda dentro de escolas de universidades particulares. Sou bolsista do FIES, não acho que esse é o melhor jeito de se chegar a algum lugar, porque eu vou sair da formatura com uma dívida do caralho, né? Mas se não fosse o FIES eu não estaria fazendo faculdade hoje em dia. Na verdade eu não sou só bolsista do FIES, se fosse só o FIES eu não ia estar conseguindo fazer a faculdade, porque, sou bem pobre, sou do interior, e para eu vir morar em São Paulo eu tinha que ter onde morar, tinha que ter o que comer, e por isso eu tenho uma ONG que me apoia, mas um FIES parcelo a longo prazo, longuíssimo prazo, a mensalidade da faculdade. Eu estudo duas áreas, né? Eu acho que muito do porquê também eu fui buscar estudar uma outra coisa foi muito porque ser artista no Brasil é não ter muita perspectiva. Porque acho que o artista vive num campo muito marginalizado em relação a espaço para articular, né, as próprias áreas, do que o direito, por exemplo, que a gente tem aí já toda uma coisa muito mais concreta. Então, acho que em relação ao direito, eu me sinto segura, mas em relação a ser artista, eu me sinto completamente pairando no ar, assim. Tenho muito medo do que é ser artista no Brasil, assim. Eu tive muitos problemas porque eu estudei num período muito crítico da educação. Eu estudei no período de greves e também de manifestos bem grandiosos, como o movimento Vem Pra Rua. A escola que eu estudei era na Rua da Consolação. Então, às vezes, a gente não conseguia ter aula por conta daquele movimento do tempo, dos preços das passagens, que eu me recordo que era mais sobre isso. Que era bem isso que estava sendo tratado no tempo. Tanto a questão das verbas que tinham sido cortadas. E isso prejudicou muito a minha escola, porque não tinha papel, a gente tinha que restituir tudo porque não tinha nada para os professores trabalharem, enquanto as outras áreas da escola, como limpeza, zeladoria. Então, toda a gente fazia festinhas para arrecadar para a escola, ou até mesmo para ter um zelo maior para as outras pessoas que iriam começar, assim como eu comecei. Então, Brasília é totalmente diferente. Não, lá é tudo muito privado, assim. Lá até a questão de escola, assim, pública, tem muito poucas escolas e referente, por exemplo, ao lazer, nossa, é muito limitado pelo tamanho, né? O hospital lá, nossa, horrível. Eu fiz cursinho, mas eu sempre estudei escola pública, então sempre teve um defalque do tempo que começou as greves por volta de 2012 até 2015, que foi o ano que eu me formei no fundamental. Meu fundamental inteiro eu tive falta de bastante coisa.
Essa ideia de que se a gente não cria seres políticos, a gente não tem gente pensando no mundo, então essas pessoas que pensam não conseguem tirar quem tem interesse do poder. Porque a gente só simplesmente não sabe exercer o nosso direito ao voto, a gente não sabe exercer a nossa cidadania, a gente não sabe nem como uma democracia funciona. Então, as pessoas que não aprendem sobre política são pessoas úteis, né? É uma ideia de um corpo economicamente útil e politicamente dócil. A gente é dócil, a gente não faz nada, a gente não se move. E eu acho que nas escolas privadas, como a vivência é uma vivência de condições muito mais confortáveis, que a gente não precisa muito se movimentar para ter nada, isso nem chega a gerar discussão, sabe? Porque não falta. Então a gente não fala, tipo, nossa, putz, por que isso falta? Eu sei que, tipo, a partir de 2013, assim, 2014, tipo, tem tido uma queda bastante constante, assim, no financiamento do CNPq, do CAPES, que são as agências federais, assim, de financiamento de pesquisa para o Brasil. Vejo que a faculdade pública é algo bem fora da realidade ainda para mim e para algumas pessoas também que eu conheço. Eu estudo hoje na universidade pública, na USP, mas eu estudei a minha vida toda em escola particular. No Tocantins, no caso. Eu só vim para São Paulo para fazer a faculdade mesmo. Eu não sou beneficiária de auxílios da faculdade, auxílio moradia, esse tipo de coisa. Só que eu acho que com as cotas houve uma mudança na lógica da própria faculdade mesmo, de entender que os estudantes eram outros, o público era muito diferente e tá se readequando para acolher essas pessoas. E aí eu acho que essa mudança de paradigma me impactou muito mais do que uma política concreta. Eu acho que a que mais me impactou foi o Enem e o SISU. Pode ser um pouco egoísta, mas ter a oportunidade de estar prestando vestibulares para outros lugares e sair de onde eu morava para uma universidade de excelência fez toda a diferença na minha vida. Quando eu fiz Enem, tinha uma turma, assim, da Poli, do Objetivo. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não era pra eu estar aqui. No tempo, eu ainda não sabia do meu diagnóstico, porque se eu soubesse, no Enem tem uma sala especializada para pessoas que têm alguns transtornos de desenvolvimento ou dificuldades afins. Então, eu não tinha conhecimento disso, porque eu nunca ouvi falar nisso, nunca vi divulgado na TV que teria uma prova com inclusão, que eu poderia levar coisas para me estimular. Se eu soubesse disso, acredito que eu teria sido bem melhor no meu Enem, porque eu fui muito mal. Bom, eu entrei no mercado de trabalho ali, tinha acabado de rolar o golpe, né? Era bem difícil, teve todas as reformas trabalhistas, essa reforma teto lá do teto de gastos. Então a gente sente uma precarização geral, uma precarização do trabalho. Desde que eu comecei a trabalhar, eu só fui contratado como PJ, tá ligado? De forma geral, todos influenciaram negativamente. Nos governos petistas, acho que teve algumas reformas que ajudaram os trabalhadores, mas também não sinto que garantiram meus direitos, tá ligado? Justamente na minha vez de ser adulta, acabaram a maioria das políticas de emprego e renda. Eu sei que nos anos do PT isso era uma coisa muito pautada, então tinha muito incentivo à criação de empregos, reajuste do salário mínimo acima da inflação, e quando a Dilma saiu em 2016, o desemprego estava numa taxa menor que 5%, o que muitos economistas consideram como emprego pleno. Querendo ou não, do jeito que as coisas estão organizadas hoje em dia, a gente vive para trabalhar. Então se não tiver uma segurança mínima do que é um trabalho, direitos trabalhistas, eu sei que se eu me acidentar lá dentro eu vou ser super de uma forma, eu vou ter algum tipo de compensação, eu sei que o meu patrão não vai me explorar pra caralho, vai ficar por isso mesmo. Sei que eu vou receber meu salário em dia, sei que quando eu aposentar eu vou ter uma vida digna, não vou precisar trabalhar aposentado para eu conseguir comprar renda, tá ligado? Faz muito tempo, inclusive foi tirado nosso acesso a esse Bolsa Família pelo prefeito da nossa cidade, que é o atual vice do Tarcísio, que tá candidato a governador aí, pão no cu da semana, tá ligado? Aproveitar o espaço aqui. E funcionava basicamente assim, se os filhos da minha mãe estivessem na escola, estudando com a frequência regular, eu acho que tinha um parâmetro de nota também,
ela receberia R$80 por filho, tá ligado? Políticas assistenciais no mundo de hoje são importantes, tá ligado? Mas se tivesse resolvido o trabalho, por exemplo, minha mãe, ela tá com 40 e poucos anos. Ela começou a trabalhar com carteira assinada recentemente, tá ligado? Então, tipo, teve o que eu falei, de que os governos mais recentes atacaram os direitos trabalhistas a ponto de eu não conseguir ser contratado como CLT, mas antigamente as pessoas também viviam na informalidade. Quando se tem CLT, né, teoricamente, além de eu estar recebendo meu salário, eu tenho a previdência, tenho direitos mais garantidos, né? Porque o que o pessoal contrata é PJ, o que eles querem? Eles querem que a gente, trabalhador, cumpra a jornada da CLT, ganhando os direitos de, tipo, uma outra empresa que tá prestando serviço ali, tá ligado? E, tipo, uma empresa não precisa comer, tá ligado? Uma empresa não precisa, tipo, de transporte, não precisa de acesso à cultura, não precisa de acesso ao lazer, não precisa de tempo livre. Mas, tipo, também não vejo a CLT do jeito que existia como uma coisa perfeita. E a CLT, tipo, previa jornada de... acho que são 9 horas, né? Faz 80 anos, tá ligado? A tecnologia já mudou muito, a produtividade aumentou pra caralho. E a gente segue fazendo as tipo, 9 horas, ao invés de fazer 6, ao invés de fazer 4. Fiquei um tempo sem convênio, porque praticamente eu só tenho convênio se eu tô trabalhando. Senão eu não tenho como ter. A gente sempre tá cercado pelo SUS, né? Tudo que a gente consome. Em questão de saúde, acho que eu recorro todas as horas, todos os anos. Tudo que eu preciso, o SUS tá lá permeando, bonito, oferecendo vacina de graça e cuidando da gente. Eu tenho plano de saúde, mas eu ainda uso muito a rede pública, porque o sistema público de saúde não é só você ir numa UBS e ser atendido. Vacina, vigilância sanitária que tá regulando os restaurantes, esse tipo de coisa. Então tem muito mais coisa além de ir diretamente no médico da rede pública que a gente usa todos os dias. Eu faço terapia hormonal pelo SUS. Então, e isso é uma coisa que me ajudou muito na minha vida poder fazer pelo SUS, porque é uma coisa que pode ser bastante cara. E o SUS, tipo, oferece, tipo, tanto endócrino quanto exame laboratorial e medicamento, tipo, de graça, assim. Então, tipo, isso é uma coisa que impactou bastante na minha vida. Eu não sei quão recente isso é, tipo, desde quando existe terapia hormonal no SUS, desde quando existe, tipo, essa rede de apoio à pessoa, tipo, não é, tipo, a melhor coisa do mundo, certo? Até porque tem uma demanda muito alta. Pra terapia hormonal é mais fácil, assim, porque, tipo, não é uma coisa que demanda muito tempo, mas, tipo, apoio psicológico, coisa assim, uma coisa bem difícil de você conseguir pelo SUS. É uma coisa que precisa de mais investimento, precisa de mais organização, precisa, tipo, ter uma renovação, assim, pelo menos na minha visão. De pessoa privilegiada, assim, que teve convênio a vida toda. Sendo você do AD ou sendo você do CAPS adulto, você tinha acesso às mesmas coisas. Fora que os programas eram muito legais. Eles levavam para centros, para piscina, para fazer atividade de yoga e várias outras coisas. Às vezes tinha até confraternização, isso era muito divertido. Porque você não precisava ter vergonha de quem você realmente é. Como mulher, nunca dá pra se sentir segura no Brasil. A gente vive numa sociedade machista, então não tem como não se sentir insegura sobre todo o ambiente, assim. Acho que desde 2016, 15 eu tenho ainda mais medo, porque as pessoas estão muito mais confortáveis para falar os maiores absurdos e estar tudo bem. E não tá tudo bem. Por conta da situação política, econômica, parece que o desespero se instaura e o absurdo fica normalizado. Então, antes eu já tinha muito medo de sair na rua e alguma coisa acontecer comigo. Hoje eu tenho ainda mais medo de sair na rua e tá usando uma cor que não deveria e alguém me agredir pra atentar contra a minha vida. Eu sinto os meus direitos sendo violados na questão da violência que a gente tá vivendo. Que eu acho que isso tá
tá sendo uma pauta que tem mexido muito comigo, assim. Do medo da gente expressar qualquer e absoluta coisa na rua e, enfim, sendo mulher, lésbica, eu tenho medo de esboçar uma cara errada pra alguém na rua e acontecer qualquer coisa comigo. E esse não deveria ser um medo. E hoje em dia também tem a insegurança de, tipo, você não sabe quem tá armado mais, tá ligado? Esses dias eu tretei com um maluco aqui na frente da Paulista, que foi atravessar. O cara quis passar por cima de mim na faixa do pedestre, quando tava o sinal pra mim, tá ligado? Eu xinguei ele, o maluco sacou uma arma, tá ligado? Então, tipo, isso é um reflexo do governo atual. No geral, sempre todos esses governos tiveram um péssimo jeito de lidar com a polícia, tratando segurança pública como se fosse um assunto que se resolve com polícia, tá ligado? Não com diminuindo desigualdade social. Já tive péssimas experiências com a polícia, e daí principalmente quando eu tava na periferia, tanto na periferia de São Paulo quanto na periferia de São José dos Campos. Então, eu acho que, tipo, o governo de hoje em dia piorou, porque mesmo que não por via de lei, ele autoriza certas atitudes, né, dos policiais, mas a polícia sempre foi a polícia, desde que ela começou. Aqui em São Paulo tá terrível. Você não pode ficar dentro do metrô, você não pode ficar no ponto de ônibus, você não pode andar de bicicleta, você não pode ficar dentro de casa. Tá cada dia mais terrível. Eu, pelo menos, fui criada aqui no centro e eu nunca vi como tá hoje. Eu moro na região da Santa Efigênia e a Cracolândia é perto da minha casa atualmente, é um quarteirão. E mesmo sabendo que são pessoas de total vulnerabilidade social, ainda acredito que a gestão, tanto atual quanto as outras, estão bem longe da resolutiva do problema, já que é tanto segurança e saúde pública isso. Pelo menos nos últimos anos, pelo que eu tenho vivenciado assim e visto, né, entre amigos, o que era para nos proteger muitas vezes acaba nos colocando em situações, né, que eles mesmos deveriam nos proteger, né, no caso. Já aconteceu uma vez de roubar um celular de um amigo meu, aí ele falou, vou falar com a polícia. Eu falei, não vai adiantar nada, mas beleza, vamos lá. A gente chegou lá, a gente tomou um enquadro, tomou tipo um esculacho, o policial falou que a gente não devia estar lá, que a culpa era nossa por estar andando de noite na rua, assim, você fica tipo, como assim, né? Por vezes dá muito, tipo, a sensação de, tipo, a polícia não é, tipo, um órgão com o qual você pode contar, assim, pra proteger, pra, tipo, deixar a cidade em um local mais seguro. Sempre tive muito medo de ser agredida, sofrer alguma agressão na rua. E vir as perguntas, por que você tava naquele lugar, sabe? Ou por que você se submeteu a essa situação? E hoje eu ainda tenho mais medo de acontecer algo, porque eu acho que piora, assim, sabe? É uma situação tão agressiva para mulheres e para as minorias e outras pessoas que acaba, sendo meio que desesperador pensar que talvez, se algo acontecer comigo, eu tenho que pedir amparo de certos órgãos que estão emparelhados para não trabalhar a favor da população, sabe? Estão emparelhados para trabalhar, a serviço de uma ideia de governo, a serviço de uma classe social, sabe? Ou uma classe política. Então, eu não me sinto amparada em momento algum por nenhum dos órgãos que deviam me proteger. A gente vê que as políticas públicas são basicamente de investir na polícia, no policiamento ostensivo, de estar embasando ainda mais a lei de drogas. E esse é um pensamento muito regressivo, porque isso não resolve o problema. É uma área muito estudada, né, pelo direito penal.
E, de fato, a gente deveria estar investindo em outras coisas, melhorando a educação, melhorando o emprego e também pensando em medidas alternativas de pena. Um absurdo que uma mãe roube uma caixa de leite para os seus filhos e seja colocada numa cadeia por anos. Se a gente olha a pena como um outro olhar, né? Não só com esse olhar punitivo de estar colocando as pessoas atrás das grades, de estar isolando aquele indivíduo da sociedade, o que essa pessoa precisa não é ser excluída da sociedade, ela precisa de mais apoio da sociedade, de mais apoio para conseguir emprego, de levar os filhos dela para a escola, de ter comida para colocar na mesa. A segurança pública é um tema muito complexo. Nos últimos anos, a gente só tem pessoas que querem buscar respostas fáceis, respostas prontas, só que isso não adianta. Infelizmente, eu já perdi amigos pra polícia, né? E eram pessoas que não estavam roubando. Na verdade, um dos amigos, inclusive, estava sendo roubado. E ele não estaria nessa situação, tá ligado? As pessoas que eu conheço que entraram pro crime, que traficaram, não estariam nessa situação se eles tivessem tido algum outro tipo de oportunidade. Um mercado de trabalho, se tivesse alimento na mesa, se tivesse acesso à saúde. Então acho que quando não tem como você combater diretamente, tá ligado? Não tem como você quiser resolver o crime na base da porrada. É um problema social, isso vem de algum lugar, tá ligado? Eu não confio em policial, não confio em GCM, não consigo confiar. Na minha vida eu só tomei um enquadro, mas às vezes que eu fui abordada quando eu tava com meu avô por conta dele ser uma pessoa preta, não tem como eu falar isso em números. Eu avalio o governo atual como catastrófico, mas era um desastre anunciado. Acho que nem nos piores pesadelos daria pra imaginar que ia ser uma coisa tão violenta, tão agressiva, sabe? Já era muito difícil olhar para o que o governo fazia e o que o governo deixava fazer e ficar calada, sabe? Era um soco no estômago constantemente, assim. Principalmente no que a gente olhava pra questão ambiental, era um soco no estômago a cada mês, praticamente. Ainda é assustador pensar que em São Paulo teve um dia que anoiteceu 3 horas da tarde porque a fumaça da Amazônia chegou aqui. E depois, durante a pandemia, só foi ficando pior e foi ficando cada vez mais nítido o descaso, o desprezo que ele e toda a sua base governamental sente pelos brasileiros. Eles falam que o Brasil é antes de tudo e é acima de tudo, né? Ou acima de todos. E eu não sei que Brasil é esse, a menos que ele esteja falando que o Brasil, que ele esteja falando que é acima de todos, seja literalmente a terra e todo mundo tem que ir pra debaixo dela. É muito evidente qual é o interesse assim do governo dele, né? Que passou a pandemia inteira, o cara falando de economia, o cara falando da questão do dólar e tal, era bem nítido qual era o interesse dele e para quem ele queria governar. As políticas públicas, assim, foram feitos cortes, assim, exuberantes, assim, diversos programas foram massacrados, né? E, assim, eu avalio como, assim, pelo menos desde que eu nasci, o pior, assim. Uma pessoa que tá no momento atual não me representa. As posturas do governo Bolsonaro, tipo, com relação ao financiamento, tipo, da pesquisa científica, tipo, são horríveis, assim. Tipo, não é como se, tipo, durante os governos anteriores, tipo, o governo Dilma, eu acho, não tivessem acontecendo cortes, assim, mas é uma coisa que ficou pior durante o governo Bolsonaro. A atitude desse governo também, tipo, durante a pandemia do Covid foi, tipo, ridícula. Do governo federal, né, tipo, tanto que acabou forçando muitos governos estatais e municipais a, tipo, tomarem ações, tipo, em conflito com o governo federal também. O ideal seria o acesso universal ao ensino superior, juntamente, né, com a melhora da educação infantil, né, fundamental,
saúde, uma distribuição de renda eficaz mesmo, para que assim não exista problemas de fome no Brasil, e a garantia de todos os direitos, né, que são descritos na tal Constituição, né? Acho que a garantia de direitos de forma integral assim seria o ideal. Mas eu diria que eu sou, tipo, pragmaticamente social-democrata, assim. Tipo, seria um modelo mais viável, assim, pra gente atingir no momento. A social-democracia, com, tipo, foco em bem-estar social, né? Tipo, ainda é um sistema, tipo, capitalista, assim, várias políticas, tipo, assistencialistas, assim. Então, sendo de esquerda e de esquerda radical, acho que o nosso foco principal é na qualidade de vida do trabalhador. Então, todas as pautas que estão na política institucional, que vão nessa direção, a gente apoia. Só que a gente não acha que a política que existe hoje é uma política, é uma democracia, tá ligado? É uma democracia burguesa, mano. A gente vê a população do Brasil, mais de 50% preta, mais de 50% feminina. E você vai ver o Congresso, tá ligado? São uns velhos brancos, tipo, os caras tudo empresários, os caras donos de terra. Então, acho que a esquerda radical, de forma simples, é isso. A gente impor a vontade dos trabalhadores, a vontade de quem produz tudo que existe, acima da vontade desses malucos de ter as propriedades privadas deles, das coisas deles, tá ligado? É necessário que se desfaça todas as políticas que têm sido feitas desde o governo Temer, ou que se busque desfazê-las, porque desde o governo Temer a gente sofre essas agressões que só tiram das pessoas que vêm de uma classe trabalhadora. A primeira questão seria buscar desfazer essas políticas que possam reduzir o dano que foi causado, sabe? Que é preciso priorizar o básico do básico e que é preciso a gente ter pessoas que são articuladas e que são cuidadosas com quem tá passando fome, com quem não tem acesso à educação, com quem tá doente na rua, com quem não consegue um atendimento básico à saúde. Então, tudo isso. E querendo ou não, a gente voltou para o mapa da fome. Então, é muito necessário que faça ao meu ver, pelo menos, é muito necessário que tenha um trabalho que foque em pessoas que estão em situação de pobreza e de fome, como a gente tá vendo. Acredito que a política precisa ser articulada de outras formas, né? A gente precisa ter outros partidos que ascendam, a gente precisa ter outras pessoas, a gente precisa de mulheres na presidência, a gente precisa de diversas outras coisas que a gente ainda não tem, porque tem essa polarização gigantesca. Eu espero que o que esteja por vir seja muito melhor do que atualmente.